Queridos, quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir essa mensagem. O Espírito Santo tem falado comigo já há algum tempo. Na verdade, eu fui muito inspirado nessa mensagem, na vida do adorador e pastor Judson de Oliveira. Mas eu sinto muito forte de Deus de estar compartilhando com os irmãos. Eu já perguntei até muitas vezes de Deus e Ele tem confirmado no meu coração de ministrar essa palavra hoje. O tema desta mensagem é os dois tipos de filho pródigo. Os dois tipos de filho pródigo. Faltou o pródigo lá, meu querido. Então, baseado na parábola do filho pródigo de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 32. Se você puder abrir a sua Bíblia, sei que é uma leitura um pouco comprida, mas ela é muito importante para você, então, estar compreendendo essa mensagem. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Quero repetir essa frase. E ele lhes, no plural, repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, versículo 25, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele lhe respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes e prostitutas, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus.
pela palavra de Deus tão preciosa, tão linda, tão formosa. Queridos, essa parábola possui 3 personagens: o pai, o filho mais moço e o filho mais velho. São 3 personagens. O pai representa Deus. Então, as atitudes do pai todas são atitudes de Deus em relação a nós. Mas esses 2 filhos, cada um, também tem uma representação. Quando Jesus contou nessa história, nessa parábola, que um pai tinha 2 filhos, e certo dia o mais moço, o mais jovem, pede para repartir a herança, pede a sua parte dos bens. Queridos, tem algumas informações muito preciosas que eu quero compartilhar contigo. A herança só é dada para os filhos quando os pais morrem. Então, aquela atitude do filho mais jovem era uma atitude muito desrespeitosa, porque, em outras palavras, ele estava pedindo a morte do pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero que você morra, porque eu quero o meu dinheiro. Ele estava de forma muito agressiva e desrespeitosa, tratando o pai com indiferença, sem amor pelo pai. Esse filho mais jovem, muitas vezes, tem representado aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não estão, queridos, tão interessadas no amor de Deus, muitas vezes porque elas não conseguem compreender quem é o pai. O filho mais jovem é um filho que nós conhecemos muito. Ele sai de casa, ele vai e gasta todas as suas finanças. O filho mais jovem é um filho que nós falamos muito dele. É um desperdiçador. Por isso que quando eu penso em 2 tipos de filho pródigo, eu penso sim nesse primeiro sentido de pródigo, sendo um desperdiçador, alguém que gasta tudo, alguém que vive de forma dissoluta. Mas também eu penso em um outro sentido de filho pródigo, que é o filho pródigo, é o perdido. E então sim nasce esse tema. Existe um filho pródigo, que é o primeiro tipo, perdido fora da casa do pai. Ele está lá fora. Ele não conhece o pai profundamente. Esse filho é como o filho caçula. Ele quer se divertir. Ele quer curtir a vida, o vigor, ele quer sair com os amigos. Mas como ele é muito jovem, inexperiente, como ele não tem conhecimento sobre Deus, geralmente ele toma atitudes erradas. No caso do filho pródigo que saiu, que estava fora da casa do pai, ele se envolve com prostitutas, ele vive dissolutamente, ele se envolve com bebida. Ele quer, na verdade, se divertir, ele quer usufruir dos prazeres da sua vida. Mas, como todos nós sabemos, enquanto se tem dinheiro, querido, você pode até ter uma pseudo-felicidade, uma farsa felicidade. Porque enquanto você tem dinheiro, pessoas estão perto de você. Muitas vezes, até pessoas que estão apenas interessadas naquilo que você tem para dar. Mas acontece que esse jovem, que vive de forma dissoluta, ele começa a gastar tudo, e ele se depara numa situação muito difícil. Ele se encontra no fundo do poço, sem nenhuma dignidade, sem nenhum dinheiro. Ele agora precisa de ajuda e ninguém quer o ajudar. Ele está numa situação tão difícil que ele passa necessidade. O filho pródigo fora da casa do pai, ele começa a ficar numa situação tão grande de desespero, que ele deseja comer, ele não tem mais dinheiro nem para comer. Não consegue emprego, não consegue lugar nenhum, nenhuma pessoa o ajude. De repente, uma pessoa o permite cuidar de porcos. E querido, para o judeu, o porco é um animal imundo. O judeu não pode tocar nos porcos, mas a situação é tão desesperada para este homem, que ele aceita esse emprego. E quando ele tenta comer a comida dos porcos, ninguém dá nada para ele. Você vê que uma pessoa sem Deus, ela tem a tendência de sempre ir mais fundo, sempre se colocar numa situação mais difícil. Muitas vezes, também, nós conhecemos
E eu te faço uma pergunta: será que nós também, alguma vez na nossa vida, não agimos assim? Talvez alguém ainda age assim. Você pensa que é forte o bastante. Você pensa que tem o direito de ser abençoado, direito de conduzir a sua vida. Talvez, querido, existe alguém que ainda pensa dessa forma: eu posso cuidar da minha vida sem a ajuda de Deus. O meu emprego, o meu salário, a minha casa, os meus bens, eu já tenho tudo o que eu necessito. Mas cuidado, se você pensa assim, mais cedo ou mais tarde tudo pode dar errado. Porque o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não somos nada, queridos. Sem Deus é como se nós edificássemos a nossa casa na areia. Quando você edifica a sua casa na areia, Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27 fala: quando vem o temporal, quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, a sua casa cai. Por quê, queridos? A areia é sinal de fragilidade. Mas quando você edifica a sua casa na rocha, que é Deus, que é Jesus, não importa o tamanho do gigante, ele sempre é derrubado, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, esse filho pródigo, fora da casa do pai, ele era abençoado quando estava com o pai. Ele tinha a verdadeira liberdade, mas ele não compreendia isso. Ele se sentia inquieto, ele se sentia privado, ele achava que o pai estava tentando prendê-lo da vida. Quantas vezes nós pensamos isso também do discipulado, da visão? Por que prestação de contas? Por que alguém me pergunta como eu estou com a minha esposa? Querem saber da minha vida. Mas, querido, muitas vezes não é que você está sendo privado, que você está sendo dominado. Mas a verdade é que o pai sempre quis proteger o filho. Da mesma forma, quando você entra nessa visão, quando você se encaixa no discipulado, quando você permite ser pastoreado através de uma célula, o pai, através do seu discipulador, através da sua liderança, querido, o pai está protegendo você do mundo, protegendo você dos ataques do diabo, protegendo você daquilo que o diabo quer fazer. Porque muitas vezes, amado, e na verdade a maioria de nós, não consegue entender que lá fora o mundo é mau. Lá fora existe espíritos malignos que querem prejudicar a nossa vida. Era o diabo que estava por detrás de tudo. Aquele jovem foi humilhado, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a sua dignidade lá fora. Mas graças a Deus que ele não perdeu a fé. E como ele não perdeu a fé, ele se lembrou do pai. Eu vou lhe falar uma coisa: não importa que situação você esteja hoje, se você clamar por Deus, se você se lembrar de Deus, se você correr para Deus, Ele vai restaurar a tua vida, querido. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Quando nós olhamos para o filho pródigo fora da casa do pai, o que nós devemos pensar é que o nosso Deus nunca está com raiva de nós. O nosso Deus, que Ele não está chateado porque nós falhamos ou pecamos. Ele é aquele pai que continua esperando o filho na porta. Ele é aquele pai que quer ver o arrependimento. Eu vou te falar uma coisa, meu amado: se você se identifica com este primeiro filho, saiba que Deus te espera de braços abertos. Ele quer te dar um abraço muito apertado neste culto de celebração. Ele quer dizer que te ama. Ele quer dizer que espera a sua vida. Ele quer dizer que te salva, que quer cuidar da sua família, que quer restaurar o teu casamento, que quer te dar uma nova história.
não fique mais fora da casa do Pai. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Querido, saiba disso. Jesus, Ele deu a sua vida, como a minha esposa ministrou na oferta, para que você se tornasse filho. Foi por isso que Ele deu a sua vida, porque Ele queria colher você. Ele queria me colher, e hoje nós somos da família de Deus, porque Deus deu Jesus. Querido, ouça isso também: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Você serve o Deus do impossível. Para Deus não há nada difícil demais. Tudo para Deus é simples. Ele pode transformar qualquer coisa que Ele quiser. Ele é poderoso o suficiente para criar, querido, esta nação, este planeta, essa galáxia, e refazer tudo de novo, se essa for a sua vontade. Ele é poderoso para entrar na tua casa e mudar toda a tua família. Ele é poderoso para resgatar aquele teu ente querido, que está na bebida, nas drogas, seja qual for o mal que o persegue. Ele é poderoso, meu amado. Ele pode fazer muito mais. Agora é necessário nós se identificarmos como este primeiro filho, querido, corrermos para o braço do Pai. A Bíblia fala, no versículo 17, que ele cai em si. Ele tem revelação que não pode viver mais longe de Deus. Essa é a revelação que eu quero que você tenha também. Você não pode viver longe de Deus. Agora, queridos, há um segundo tipo. O perdido dentro da casa do Pai. Novamente, eu peço que você abra seu coração. Estarei falando algumas coisas, talvez inusitadas, mas, amado, eu creio fielmente no que eu estou falando, é a verdade e a palavra de Deus. Existe esse segundo tipo. O filho mais velho, de início na história, na parábola, não tem um papel muito importante de relevância na história. Você praticamente esquece do segundo filho. O primeiro filho tem uma história tão fantástica, um testemunho tão lindo, ele se reconcilia, ele volta, ele ganha autoridade, ele ganha novamente as sandálias, ele deixa de ser um empregado, volta a ser filho, ele ganha novas vestes, que significa santidade e pureza. Aí nós ficamos tão maravilhados com o primeiro filho, que muitas vezes nós esquecemos do segundo. Quando o primeiro filho pede a herança, o pai reparte entre os dois. Ouça isso. Foi isso que nós lemos logo no início do versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. O pai dividiu a herança entre os dois. Essa é a sua parte, filho mais moço, e essa é a sua parte, filho primogênito. Ouça isso. Todo filho primogênito tem direito à porção dobrada. A porção dobrada da herança foi dada para o filho primogênito, o filho mais velho. O filho mais moço recebeu 1/3 da herança. O filho mais velho recebeu 2/3 da herança. Queridos, uma informação muito importante: a porção dobrada, entre muitos significados que ela possui, que não é o nosso tema hoje. Ela tem como significado: uma porção é pessoal, é minha. A segunda porção é para eu resgatar a minha família. É interessante que quando este filho mais velho recebe a herança, ele já sabia que se alguma coisa acontecesse com o filho mais novo,
ele era responsável em resgatar aquele filho. Se aquele filho entrasse na miséria, aquele seu irmão entrasse em miséria, não conseguisse mais pagar a dívida, ele era o responsável em resgatá-lo, em pagar a sua dívida, em devolver para ele a liberdade. Agora, este filho, querido, a Bíblia não fala se ele compreendeu isso, se ele compartilhou da dor do seu pai, de ter o filho mais novo saindo de casa. Meu querido, doeu muito para o pai perder aquele filho mais novo. Tanto é que o pai trata ele como morto. Ele estava morto. Para o pai, aquilo, querido, foi algo tão forte, tão profundo para ele, que ele sentia realmente que tinha perdido o filho mais jovem. O filho mais jovem tinha morrido para ele. É algo muito forte isso. Mas será que esse filho primogênito que ficou com o pai, ele sentiu a dor do pai de ter se ausentado, de ter perdido aquele filho mais novo? A Bíblia fala que ele estava no campo. Ele cuidava dos negócios do pai. Não sei, eu estou apenas pensando, mas talvez, querido, a falta, a ausência do filho mais novo, criou um lugar apenas naquela casa. O filho mais velho agora se sente mais importante. Ele se sente valorizado. Eu sou o filho bom, eu fiquei, e aquele é o filho mau. Ele se tornou, querido, como se fosse a pessoa mais importante naquela casa. Ele foi, e a volta do filho mais novo quebra toda aquela estrutura que ele tinha na sua mente construído. E eu te faço uma pergunta baseada na Bíblia: onde estava o filho que ficou? Ele não estava junto ao pai. A Bíblia fala que ele estava no campo junto com os trabalhadores, e outra versão fala com os empregados, com os servos. Ele se identificava com os servos. Ele não estava na companhia do seu pai, mas ele estava na companhia dos servos. Será que a vontade do pai para aquele filho era que ele estivesse no campo com os servos? Ou será que o pai queria que ele estivesse com ele, perto do seu coração? Meu amado, quando o filho mais moço voltou e pediu ao pai que o tratasse como empregado, como um servo, o pai não o tratou como empregado. O pai sabe diferenciar o empregado de um filho. O pai chama os servos, os empregados, e dizem para eles: sirvam o meu filho. O meu filho voltou. Ele é filho. Claro, esse filho representa na Bíblia os fariseus e os escribas, que se consideravam santos e que desprezavam aquelas pessoas, querido, que não estavam no mesmo nível que eles. Mas esse filho também representa, muitas vezes, aqueles que estão dentro da igreja. Estou falando de igreja como prédio, como um lugar, como uma denominação, porque nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, o templo do Espírito Santo, somos nós. Eu sou a casa de Deus. Então, estou me referindo à igreja como prédio. Então, este filho também representa pessoas que estão dentro do prédio, querido. Pessoas que estão obedecendo leis, regras. Pessoas que estão cumprindo deveres. Pessoas que não entram nem se enveredam pelos antros do pecado. Eles não entram pelos corredores escuros, queridos, do mundo. Mas mesmo assim, estão perdidos. Querido, isso é muito forte. A Bíblia fala sobre um jovem rico. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: o que farei para ser salvo? Aquele jovem rico, queridos, responde, Jesus fala para ele: você pratica os mandamentos? Ele fala: desde a minha infância. Um homem criado na sinagoga, um homem que cumpria os mandamentos, mas mesmo assim estava perdido. Querido, eu vou te falar uma coisa: apenas estar dentro da casa
não significa que você está salvo. Eu te falo isso com meu coração chorando. Mas, querido, é possível viver dentro da casa, dentro do prédio, dentro da igreja e continuar perdido. É possível, queridos, estar dentro da casa e não se sentir livre. Pessoas que estão congregando, mas não são livres aqui dentro. Ela não vive como livre. Ela vive como escravo. Amado, isso é muito forte. Ela não vive um amor com Jesus. Ela vive uma religião rígida. Não posso fazer isso. Não posso fazer aquilo. Não posso falar isso. É um monte de regrinha. É como se a pessoa mudou de religião. Mas, meu amado, muitas vezes essa pessoa obedece por medo. Muitas vezes essa pessoa obedece para receber elogios de outros. Meu Deus, como você é santo, irmã. Ou irmã, irmão, como você é um homem de Deus. Mas aqui dentro, querida, a pessoa não é livre. O verbo usado no versículo 29, pelo aquele filho que estava na casa do pai, quando ele fala, eu te sirvo há muitos anos, esse verbo, querido, ele é da palavra grega douléu. Ele significa no português, eu te sirvo como escravo. Eu te sirvo como empregado. Não está falando de uma pessoa que serve de coração, com alegria. Está falando de alguém que serve se sentindo preso. Esse filho provavelmente nunca entendeu o que significa ser filho. Esse filho nunca usufruiu, nem se deleitou do amor do pai. Para ele ser crente, estou contextualizando, é um peso, é um fardo, é uma obrigação pesada. Parece que ele está sufocado dentro da igreja, parece que ele geme como um escravo. Parece que ele está desesperado. Se ele pudesse, ele também saía de casa. Ele está na igreja, mas ele não tem prazer na igreja. Ele obedece, mas não com alegria. Ele está na casa do Pai, mas vive como escravo. Querido, esse segundo filho para mim, ele mexe comigo. Porque ele vive dentro da igreja, mas está com seu coração cheio de amargura. Só ele presta. O pai não presta, o pai é injusto. O outro filho não presta, o outro filho é pecador. Só eu é que presto. Só eu que sou santo. Só eu. Meu Deus, que é isso? Só que quando o filho volta, mais novo, essa mágoa, esse ressentimento, ele começa a vazar. Ele começa a cheirar mal. Para ele, quem erra não tem chance de se recuperar. Para ele não existe a palavra perdão. Não existe a palavra segunda chance. Não existe a palavra restauração. Para ele, aquele outro filho merece sofrer lá fora. Ele sente-se injustiçado pelo pai, porque o pai perdoou. Querido, se eu olhasse para a minha vida, sem o perdão de Deus, eu sou o homem mais miserável que existe nessa terra. Se eu olhar para a minha vida sem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, eu mereço o inferno. É por causa do infinito amor de Deus. É por causa desse perdão que vai além de todo entendimento. É por causa dessa misericórdia que não me olha com os meus pecados, mas que me olha através do amor.
é que eu continuo firme com o Senhor. Vou te falar uma coisa. Este filho estava tão mal que ele achou pecado em Deus. Mas tudo era aqui dentro, querido. Tudo era aqui dentro. Ele não perdoa. E nem restaura o seu relacionamento com o irmão. Quando o pai vai e tenta conciliá-lo, ele não chama o irmão mais jovem de irmão. Ele olha para o pai e diz assim: esse teu filho não tem mais nada a ver comigo. Não é da minha igreja. Não é do meu tipo. Esse teu filho. Uma pessoa que não ama seu irmão, a Bíblia fala que ela permanece em trevas. Querido, o filho pródigo, que estava na casa do pai, ele desconhecia o amor. Sabe por que ele não conseguia amar o seu irmão e perdoá-lo? Porque ele não conhecia o amor do pai. Porque se ele entendesse o tamanho do amor do pai que o perdoou, ele conseguiria olhar para o irmão com amor. Não como um rival. Não como alguém que vai receber as bênçãos de Deus. Muitas vezes, em vez de nós nos alegrarmos com o nosso irmão, que chega cantando uma bênção: olha, consegui o meu sonho, realizei meu sonho, comprei um carro. Em vez de nós nos alegrarmos com ele, muitas vezes, o coração do filho pródigo que ficou, ele bate. E nós ficamos com inveja, com ciúme. Era eu. Porque o fulano que converteu agora já está assim? Por que o fulano que entrou agora na igreja já está sendo usado? Eu já tenho 20 anos na igreja. Eu já tenho 30 anos na igreja. Por que comigo é diferente? Esse é o sentimento do filho que ficou, querido. O ódio que ele sente pelo irmão não é um pecado menos grave que o pecado da dissolução. É interessante isso. Esse sentimento de raiva, de ressentimento, de mágoa pelo irmão mais novo, querido, isso é tão pecado e tão grave quanto o pecado do irmão que saiu de casa e gastou tudo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, quando fala sobre as obras da carne, querido, a Bíblia fala de 3 pecados na área da imoralidade. Mas ela fala de 9 referentes a mágoa, ressentimento e ira. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da imoralidade. Não amar e não perdoar é tão grave quanto prostituir e adulterar. Não amar e não ter misericórdia é tão grave, querido, como beber bebida alcoólica. Por que deixa de ser pecado, se a Bíblia continua dizendo que é pecado? O ressentimento daquele filho mais velho, o filho que ficou, o isolou do pai e do irmão. É interessante que quando uma pessoa guarda ressentimento e mágoa no coração, mesmo que seja pelo irmão, ela perde também a comunhão com o Pai. Muitas vezes nós estamos deixando de desfrutar da presença do Pai. Muitas vezes nós estamos deixando de aproveitar a glória, a unção que o Pai libera, porque estamos com ressentimento do nosso irmão. Você não entende, você olha para cima e pergunta: por que o céu está de bronze na minha vida?
Por que parece que tudo é difícil para mim? Querido, sonde o seu coração. Veja como está você em relação ao seu irmão. Porque, amado, a mágoa e o ressentimento contra o irmão quebra o vínculo com o pai. A pessoa que quer restaurar alguém na sua casa, mas trata com ódio, tem mágoa no seu coração, vai ter muita dificuldade de receber do pai a estratégia para restaurar aquele ente querido. Isso é muito forte. O filho fala para o pai: esse teu filho. Mas no versículo 30, 31, o pai fala para o irmão, para o filho mais velho: esse teu irmão. Meu amado, isso é muito forte para mim. Enquanto o filho mais velho trata com indiferença o filho mais novo, o pai dá a revelação para ele: ouça, entenda isso. Se ele é meu filho, ele também é teu irmão. Você não pode tratá-lo com indiferença. Você não pode tratá-lo como uma pessoa que não merece a Deus. Você não pode tratá-lo como alguém que merece sofrer, porque ele é teu irmão. Em outras palavras, o pai estava falando para ele: olha, se ele é teu irmão, é teu dever resgatá-lo. Porque era essa a função da porção dobrada que você recebeu. Outro ponto, ele vive dentro da igreja, na presença do pai, ou seja, aonde o pai está, mas ele anda como solitário. Ele poderia desfrutar do pai a qualquer momento, mas ele continua solitário. É como se ele andasse sem alegria, andasse sem amor, andasse sem prazer, andasse sem fogo, sem paixão. A glória de Deus, querido, parece que não chega na vida dele. Ele olha para o lado, vê pessoas em lágrimas: e o que está acontecendo comigo? Por que eu não sinto isso que está todo mundo sentindo? Por que eu estou assim? Falta fogo, querido. Falta paixão na sua vida, paixão por Deus. Falta você, querido, entregar de verdade seu coração para Deus. Falta você, meu amado, esquecer que aqui a pessoa mais importante não é eu, não é o louvor, não são os obreiros. A pessoa mais importante é Deus que está neste lugar. Falta esse desejo de ver Deus. Não se sinta como escravo. Você é filho. Se envolva com o Pai. Quantas pessoas estão na igreja, mas não sentem o amor de Deus? Uma certa pessoa me perguntou: pastor, eu não sei se Deus existe. Eu não sinto Ele. Querido, eu fico com meu coração doído quando um filho fala que não sente o pai. Porque você precisa tocar no pai. Você precisa buscá-lo com toda a intensidade do seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Muitas vezes nós estamos na casa, mas não sentimos a alegria da salvação, o prazer de pertencer a Jesus, a doçura do Espírito Santo nos envolvendo.
Parece que nós vivemos como órfãos dentro da igreja, sozinhos, insatisfeitos, solitários. Ninguém cuida de mim, ninguém me pastoreia, ninguém me visita, eu estou sozinho. Meu amado, volta para o Pai. O problema nunca é fora, o problema é aqui dentro. Pessoas que vivem dentro da casa, dentro da igreja, mas não se sentem donos. Quando o Pai afirmou, tudo que é meu é teu, novamente isso era uma afirmação jurídica. Ele estava dizendo para o filho, meu filho, eu já dividi a herança, é teu, tudo isso é teu, já está no teu nome, o documento já passou para você. Existia uma regra, e existe até hoje, na lei judaica, que enquanto o pai não morre, o filho não pode dar a posse dos bens para outra pessoa, mas ele pode vender. Agora, quem compra é que precisa esperar a morte do seu pai, a morte do pai. Mas, querido, o pai estava falando para ele, ei, eu já dei para você, já é seu. Querido, aquele filho, ele era rico, mas ele vivia na miséria. Quantos de nós hoje vivemos um cristianismo pobre, sem alegria, sem banquete, sem festa na alma, trabalhando, servindo, mas sem uma satisfação, sem se sentir completo. Ouça o que eu quero falar para você. João capítulo 10, versículo 10, a primeira parte você não precisa lembrar. Mas a segunda parte ele fala que ele tem vida e vida em abundância para você. Ele já te deu no pacote vida abundante. Tome posse disso. João capítulo 7, versículo 38 fala que ele tem rios de águas vivas e do teu interior correrão esses rios. Ou seja, além de você ser abençoado, você é uma fonte de bênçãos. Já está no seu pacote, querido. Efésios 3,14 fala que ele tem riquezas insondáveis no Evangelho para você. Efésios 1,19 fala, Deus tem a suprema grandeza do seu poder para liberar na sua vida, querido. É muita bênção. Filipenses capítulo 4, versículo 7, Deus tem a paz que excede todo entendimento para guardar o seu coração e a sua mente. Deus tem muita promessa, Deus tem muita bênção. 1 Pedro 1,8 fala, ele tem alegria indizível e cheia de glória para te dar. Meu amado, Deus tem delícias, Deus tem bênçãos, Deus tem milagres. Tudo isso já está no pacote quando você se torna filho. Então não viva mais como empregado. Esse filho não teve proveito, não tirou proveito nenhum da herança do pai. Ele nunca fez uma festa. Querido, isso aqui é revelação. Ele nunca fez uma festa. Ele nunca celebrou, ele nunca comemorou, ele nunca contou um testemunho de um milagre, de uma bênção que aconteceu na vida dele. Ele nunca celebrou com seus amigos. Ele ficou sofrendo sozinho. Ele reclama falando que nenhum cabrito ele usou, ele comeu. Ou seja, ele nunca saboreou as riquezas do pai. Mesmo tudo estando no pacote de filho, ele nunca tirou proveito de nada. Ele não tinha comunhão com o pai. É como Absalão, que estava em Jerusalém,
mas não podia ver a presença do rei. Meu amado, o maior desejo e pedido de Moisés foi: Deus, eu quero ver a tua face. Eu quero ver o Senhor. Eu não preciso ver demônios para saber que o mundo espiritual existe. Querida, eu quero ver Deus. Eu quero sentir Deus. Eu quero tocar em Deus. Eu quero ouvir Deus falar no meu ouvido. Eu quero caminhar com Deus. Eu não quero, amado, apenas caminhar sozinho dentro da igreja. Aquele filho estava na igreja, mas não tomava posse do que era seu. Uma vez o pastor Eber contou um exemplo, eu gostei demais desse exemplo. De um homem que fez um cruzeiro de navio. E como ele só tinha dinheiro para pagar a passagem, e um pouquinho mais de dinheiro, então ele comprou um pedaço bem grande de queijo. E esse queijo iria durar a viagem toda. E então, toda vez que era a hora do almoço, da janta, do café da manhã, que os outros colegas, os outros passageiros iam para o restaurante fazer aquelas refeições maravilhosas, ele ia para o seu quarto, trancava a porta e comia queijo. O primeiro dia foi legal, segundo dia, terceiro dia, mas depois do terceiro dia o queijo começou a botar, começou a ficar azedo, mas a viagem era comprida. E ele foi comendo aquele queijo, e passou muito mal a viagem, e comia aquele queijo, e ele olhava aquelas pessoas todas fazendo refeições maravilhosas, e a única coisa que ele comia era queijo. No último dia, aquele homem que cuidava de todas as refeições, chegou com ele e perguntou para ele: meu amigo, o que acontece com você? Você não gosta da minha comida? Por que você não come junto com os outros passageiros? Ele fala assim: não, sabe o que aconteceu? Eu só tinha dinheiro para passagem. Eu não tinha dinheiro para pagar essas refeições. Aquele cozinheiro sorri para ele e fala assim: mas querido, todas as refeições já estão incluídas na passagem. Querido, a maioria das pessoas que não conhecem o Pai são como esse homem. Quando ele entregou a sua vida para Deus e se tornou filho, ele também tem direito a todas as promessas que estão na palavra de Deus. Todas. Todas. Não coma queijo. Amém? Revelação. Agora, queridos, qual era a solução do filho pródigo que ficou? É a mesma para o filho pródigo que saiu. O mesmo pai que saiu ao encontro, lá fora da casa, para receber o filho pródigo mais jovem. A Bíblia fala que esse pai sai a segunda vez da casa e vai até o segundo filho mais velho e tenta conciliá-lo e tenta trazê-lo para dentro da casa, para a festa maravilhosa. Queridos, a mesma resposta, a mesma solução, o mesmo remédio que o filho mais jovem precisa, o filho mais velho também precisa. Confessar o seu pecado, arrepender, pedir a ajuda de Deus. Tudo que o Pai tem é nosso direito legal, mas para nós conseguirmos desfrutar disso, nós precisamos ser filhos. João capítulo 1, versículo 12 fala: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Quando você realmente, quando você de verdade, quando você faz que nem Romanos fala, crê no coração e confessa com a boca, você se torna filho de Deus. Agora, querido, é necessário ser filho. Jesus tem uma festa maravilhosa esperando você. Mas é você que decide se quer entrar ou não. Nesse momento eu quero te convidar a você ficar em pé.